Se tem algo que eu aprendi nos últimos mais de 10 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e ao mesmo tempo acompanho a cena política, social e econômica do Brasil diariamente, é que o Brasil está sempre atrás nos acontecimentos, né? Alguns anos atrás nas tendências americanas e globais. Além disso, o Brasil tem uma outra característica. Acaba absorvendo de maneira mais eficiente aquilo que é o pior, aquilo que é mais nefasto, e acaba absorvendo menos, tendo uma capacidade menor de aproveitar aqueles ventos favoráveis. Essas são as duas características básicas. Se não, vejamos o que aconteceu na política americana e na política brasileira nos últimos vários anos. Nós tivemos, em 2016, dois fenômenos globais, né? O Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e a eleição de Trump, que representam uma revolta popular contra o socialismo globalista. No Brasil, isso foi acontecer apenas em 2018, com a eleição do Bolsonaro. Qual foi a resposta dessas elites globalistas à revolta popular? Foi a emergência de uma estrutura opressora, de uma estrutura de censura, de perseguição à direita. A esquerda, utilizando o aparelhamento das instituições em curso nas últimas décadas, né, utilizou essa estrutura, esse deep state, esse establishment, para perseguir, para censurar a direita. Isso foi feito através do meio estatal, mas aqui nos Estados Unidos principalmente através do meio privado, né? Eles utilizaram esse aparelhamento das empresas que controlam a internet, por exemplo, para censurar, para perseguir aí a direita, esse movimento que eles chamam de populista. Exatamente a mesma coisa aconteceu no Brasil com certo atraso, só que no Brasil foi muito mais intenso, porque nós tivemos uma perseguição em massa, né? Pessoas sendo censuradas, sendo alvo de perseguição judicial, de busca e apreensão, até mesmo de prisão, né? Uma censura vinda aí das instituições do Estado, principalmente no Brasil, do judiciário. Aqui nos Estados Unidos, como existe um nível de institucionalidade mais elevado, essa perseguição ficou limitada. Pois bem, nós tivemos então, utilizando essa estrutura, né, controle da imprensa, controle de uma máquina estatal e outros fatores, como a pandemia, a volta ao poder da esquerda, pelo menos aqui nos Estados Unidos, no poder executivo, através de todo tipo de manipulação eleitoral. O que nós tivemos no Brasil? No Brasil, reabilitaram lá o Lula e, de todas as formas possíveis, né, empurraram o sujeito para a presidência. Isso causou uma revolta popular novamente. Nos Estados Unidos, essa revolta popular foi simbolizada pelo 6 de janeiro. Anos depois, quase na mesma data, nós tivemos o 8 de janeiro no Brasil. E agora o que acontece aqui nos Estados Unidos? A população, pelo menos a maioria, não aceitou essa agenda de extrema esquerda, promovida novamente através da censura, através de coisas como ideologia de gênero, através de coisas como políticas de EI, né, políticas de cota, até mesmo nas grandes empresas americanas, numa expansão ilimitada do Estado, dos gastos do Estado que produziram uma inflação e uma piora na qualidade de vida de todo mundo, e isso produziu a volta ao poder de Donald Trump, a retomada do poder por conta desse movimento que a esquerda radical chama de movimento populista. E a gente está observando aqui nos Estados Unidos a elite empresarial percebendo a furada que foi embarcar nesse projeto globalista. Ou pelo menos parte dessa elite está percebendo que isso não vale a pena, isso não gera consenso. Isso gera necessidade de um nível de repressão que não é condizente com os valores ocidentais. E a melhor representação disso é a posição do Mark Zuckerberg. Diferentemente do que Elon Musk fez, Elon Musk parece ser um idealista, né? Ele defende de fato a liberdade de expressão, o livre mercado, né? Uma sociedade mais aberta e mais livre. O Mark Zuckerberg é um sujeito mais pragmático, né? E ele foi, aparentemente, ele foi no Joe Rogan explicar isso, ele foi acossado por essa elite globalista representada pelo Partido Democrata aqui nos Estados Unidos para ir à frente com a censura, com o fim, né, da capacidade da direita se expressar,
que ficou mais evidente durante a pandemia. Então ele sentiu refém desse processo e agora ele está aproveitando, né? Ficou mais fácil agora que o Trump venceu as eleições e que o Elon Musk puxou essa corda no meio empresarial e especialmente entre as Big Techs quando ele comprou o Twitter. Agora ele sente mais à vontade de defender esses valores porque, né, também são melhores para ele como um dos donos dessa grande máquina de comunicação que é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Então o que a gente está vendo é a mudança radical aqui nos Estados Unidos do meio empresarial, representada por Mark Zuckerberg, que também anunciou o fim dessas políticas DEI, né? Para quem não sabe, é Diversity, Equity, Inclusion. De uma certa forma, é uma política identitária que coloca a representação por cor de pele, né? Por sexo, inclinação sexual, acima daquilo que é a base de uma sociedade estável, que é a meritocracia, que é você colocar as melhores pessoas nos cargos de poder, seja no Estado, seja no meio empresarial, seja, né, na livre iniciativa. Então é óbvio que essa política de AI não funciona e acaba sendo um peso para os Estados Unidos ou para qualquer nação, enquanto você não tem isso em países como a China. Só que o Brasil, como está atrasado nesse processo, ainda está com essa mentalidade identitária e repressiva da esquerda americana que não funcionou por aqui. Isso gera um problemão para esse pessoal do regime brasileiro, porque agora que o vento virou, eles estão numa encruzilhada. Ou eles vão à frente com o projeto totalitário, e isso requer um nível de energia gigantesco e de ineficiência que produz aí muita dificuldade para manter o poder, ou eles precisam fazer uma mudança, né, nessa direção que eles não sabem como fazer, sem perder o controle da situação. Então será muito interessante observar como o regime brasileiro vai lidar com esse problemão. Mas o fato é que daqui a poucos dias, daqui a uma semana, no dia 20 de janeiro, inicia, né, oficialmente a presidência de Trump e ele vem, né, com muita energia, com sangue nos olhos, depois de ter sido perseguido, depois de ter sido trucidado aí pela máquina né, de perseguição democrata, mas ter não só sobrevivido, mas vencido. E isso fará muita diferença para o mundo e para o Brasil.